Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Geração de Resultados. Esse que é um programa feito para você se inspirar, refletir e testar todos os insights que você recebe sempre aqui nesse programa sobre gestão, sobre estratégia e sobre negócios. Ele vai ao ar sempre pela TV Economic News Brasil, pelo YouTube, Spotify, todas as plataformas e todas as plataformas de podcast, né? Também vai ao ar pela nossa TV, pela BrisaNet e pela Telecab. E a dica na introdução é que o aprendizado ele tem um método, viu? E a escuta ativa é um método. Então, quando você ouve, anota e agenda o que você vai fazer com esse insight para gerar uma ação imediata, esse é o método simples de você realmente aumentar em 30 vezes a probabilidade de você colocar em prática a ação e gerar resultado para você. Então, fica a dica, viu? Se liga aí. Papel, caneta e vamos lá. O mercado em 2022, na visão do presidente de uma das maiores entidades de associação comercial e industrial no Brasil e de Goiás, né? Vai estar conosco aqui hoje, viu? Então, quero que vocês me ajudem a receber na sala o amigo, e irmão e um grande empresário que me inspira e é inspiração para todos que estão à volta dele. Leopoldo Moreira, abraço, Léo, bem-vindo à sala. Olá, meu amigo, olá, ouvintes, uma boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos aí, nesse mundão de meu Deus, nesse Brasilzão de meu Deus, né, Edson? Esse Brasilzão Obrigado de aí. meu Deus. Eu quero agradecer pela oportunidade da nossa associação estar presente aí também em outros estados, né, passando essa mensagem aí para outros colegas aí que não é do estado de Goiás. Maravilha, Léo, maravilha, viu? E, bom, aqui comigo, todos os programas apresentando para você, o Edson Borges, da Foco Estratégia, do Desafio Empreendedor. Siga lá, Edson Borges Focus e @Desafio Empreendedor. Esse programa hoje está cheio de conteúdo, né? E hoje está demais, né? O programa Geração de Resultados, ele recebe Leopoldo, ele tem 33 anos, né? Além de uma carreira no segmento bancário, né? Mas ele tem 33 anos que tem uma indústria gráfica, uma das mais estruturadas, melhor estruturada da região do Centro-Oeste, né? Tanto em modernidade quanto em infraestrutura, e vem, ao longo do tempo, se mantendo, né, no topo aí, né, da cadeia, demonstrando não só que é um especialista, né, em fazer a empresa sobreviver, mas crescer e prosperar e poder investir em outras coisas, né? Então, é um grande exemplo para todos nós aqui mesmo. E quem quer aprimorar essa visão de futuro, né, em relação a crescimento, investimento no seu negócio e mercado, ele é um exemplo de gente que faz. Então, mais uma vez, bem-vindo, Leopoldo. Siga lá, a CIAG Aparecida no Instagram, a CIAG Aparecida. Você vai ver um pouco do que essa entidade tão importante para o estado de Goiás e para o Centro-Oeste tem feito por lá, né? Leopoldo, nesses 33 anos, né, como empresário do segmento da indústria gráfica, você deve ter tido aí muita história de virada na chave, né? Que as coisas estavam adversas e você teve um enfrentamento e as coisas se mostraram, a adversidade se mostrou como oportunidade, né? Teve algum momento, assim, algum fato que marcou nessa história, aquela decisão, aquele comportamento, aquela escolha, né, que você fez, que fez com que a empresa ficasse mais forte ao final aí dessa aprovação, desse desafio? Tem algo que você se lembra aí que marcou a história da gráfica, da formato gráfica, Leopoldo? Olha, Edson, eu primeiro, né, agradeço muito a Deus por a gente estar pós-pandemia, estar vivo e com saúde. Depois agradeço muito aí a minha família. Eu sou muito de família, estou muito junto com minha esposa, minhas filhas. Então, e a nossa empresa é uma empresa familiar. Eu aprendi muito cedo, né? Trabalhei desde cedo, com 9 anos de idade eu já trabalhava, vendia limão na feira, vendia queijo. Tinha um vizinho da minha mãe que era fazendeiro, eles não vendiam não, mas eles passavam para mim, eu vendia e ganhava 10% da venda. Então, a melhor profissão que existe no mundo é a profissão de vendedor. A pessoa pode ser um bom médico, mas se ele não for um bom vendedor, às vezes o consultório dele nunca está com uma clientela seletiva e às vezes assim não está com a agenda totalmente cheia, né?
Então, eu acho que a empatia, a gente se disponibilizar, ajudar as outras pessoas, isso eu acho que faz a gente crescer. Agora, nesses 33 anos de indústria gráfica, eu tive mais 9 de banco, que me ajudou muito. Então, a parte bancária é um sistema muito rígido, muito burocrático e muito conservador. Então, quem trabalha em banco acaba aprendendo muita coisa na parte burocrática, na parte de organização, principalmente a parte organizacional. Então, por eu ter trabalhado muito tempo em banco, eu sempre tive horror de banco. Então, nesses 33 anos, o que fez a diferença na nossa vida foi eu nunca ter entrado em banco. Eu nunca ter pegado dinheiro, nunca ter descontado duplicado. E aí eu sempre pedi um adiantamento para o cliente antes, mas eu já pagava aquelas principais contas, as principais matérias-primas. E por eu ter trabalhado em banco também, e junto com esses 33 anos, a gente passou muita coisa, né? A gente viu aí mudança de moeda, a gente viu crise, muitas crises econômicas, viu muitos acontecimentos, né? O Brasil, nesses 40 anos, vamos se dizer assim, de 40 anos para cá, o Brasil transformou demais, né? O Brasil hoje é um país moderno, hoje é um país pujante, o Brasil cresceu, o Brasil tem um território maravilhoso. Então, o que eu vi nesses quase 40 anos de industrialização aqui em Goiás, eu estou vendo o Brasil se transformando. Eu acho que o Brasil é uma terra de oportunidade. Quem acreditar na oportunidade, ele pode ter certeza que ele vai se dar bem. Acreditar e pegar com fé em Deus, que com certeza ele vira o jogo. Bacana essa aí, Léo. Léo, e você falou exatamente aquilo que eu pude testemunhar, né? Eu fui cliente da Gráfica Formato, lá na primeira sede dela, né? Às vezes chegava para passar para provar um serviço, sei lá, acompanhando o pessoal até bem tarde da noite lá, né? E junto ali do pessoal, enfim, aquele início. Então, e sempre essa sua posição não é uma posição demagógica, né? Às vezes a pessoa fala para ser politicamente correto. Você sempre buscou ajudar as pessoas, né, seus clientes, ajudar as pessoas que estão em volta de você, e essa visão vendedora, né, de se posicionar realmente, vender a imagem da gráfica, vender a ideia do seu serviço, vender seu produto, vender seu serviço, né? Então, esse insight aí é o primeiro insight para quem está nos assistindo aqui no Geração de Resultados. Esse é o Leopoldo Moreira, que ao lado da Miriam Mansur, né, toca lá a Formato Gráfico em Goiás e em todo o Centro-Oeste. Leopoldo, teve essa... você está aí há praticamente 20 anos, né, como diretor da entidade, se não a mais importante, que sabe, uma das mais importantes aí de Goiás e do Centro-Oeste, que é a SIAG, Associação Industrial e Comercial, né? Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia. E aí, nesses 20 anos, você sempre protelando ali para assumir. Aí, há alguns anos atrás, você assumiu a presidência, né? Então, segurou um pouco. E aí você teve essa visão de seguir, acompanhar toda essa evolução dos 20 anos, e depois você está tendo agora a oportunidade de contribuir, né? De contribuir, de ajudar aí a todos, né? Então, quando você assumiu a presidência, tinha alguma coisa em mente em relação a alguma bandeira, algum legado que você queria fazer para fortalecer a entidade, não só como entidade, né, uma entidade assim, mas um grupo de empresários forte ali para representar o Estado, né? Tem alguma bandeira que você defendeu no início e hoje você tem buscado deixar isso aí como marca nessa sua liderança na associação? Tem demais, Edson. Mas antes eu vou concluir a gráfica aqui. Você lembrou bem que do lado da minha esposa, né, Miriam, foi ela que me ajudou, ela que alavancou, me ajudou muito na minha empresa. Mas não foi só isso. O quadro de colaboradores nossos foi muito importante e é muito importante até hoje. Eu tenho 2 colaboradores que é essencial aqui, que eu nem chamo de colaborador, é meu sócio, que é o xerife e o Wander. E além do restante dos funcionários, o Senai foi muito importante nessa jornada da nossa empresa. Por quê? Porque foi onde eu qualifiquei meus funcionários, foi onde eu formei os nossos profissionais. Os nossos profissionais foram praticamente 90%, quase 100% formados no Senai. Então, isso aí fez uma diferença, fez e faz uma diferença na nossa indústria, porque a nossa indústria, por ter pegado essa formação no Senai, e a gente conseguiu formar esses profissionais, formar tantos profissionais que hoje
tem profissional que trabalhava com a gente e hoje é técnico dessas máquinas, né? Viaja o Brasil inteiro, inclusive hoje viajou para Palmas para montar uma máquina. Hoje é técnico dessas máquinas da indústria gráfica. A indústria gráfica sofreu uma recessão muito grande, principalmente com a transformação digital, com as mídias sociais, com as redes sociais. Mas o mercado de embalagem, que é um mercado muito promissor, está em alta e está crescendo muito. Não só esse mercado, mas o mercado de embalagem na área de etiqueta, de rótulos, o mercado na área de comunicação visual também está crescendo muito, e o mercado na área digital também está crescendo muito. Então, a indústria gráfica ela é muito pujante, inclusive em outras impressões também, como sublimação, para fazer para confecção, entre outras impressões. Mas a embalagem, o papelão, a área de embalagem, de cartonagem, de papelão, de caixa, essa área está crescendo muito. E a gente espera crescer com ela também. Mas vamos lá, da associação comercial, eu sempre tive uma vocação classista, porque há 33 anos, quando eu montei a gráfica, a primeira coisa que eu fiz foi filiar ela no sindicato da indústria gráfica. E isso, logo eu entrei para o sindicato e logo comecei a participar da Federação das Indústrias. Então, eu tenho muito tempo que eu participo da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. E por participar da Federação da Indústria, quando eu mudei a nossa empresa Aparecida de Goiânia, eu também filiei na Associação Comercial aqui do município. E logo eu estava ajudando eles lá na diretoria e sempre dispondo, ajudar os colegas. E acabou que eu fui vice-presidente de 2 ou 3 presidentes e logo chegou minha vez também. Então, hoje eu estou presidente. Eu não gosto muito desse negócio de ficar muito tempo num cargo, não, porque eu acho que a gente tem que fazer o trabalho da gente, deixar o legado e abrir o espaço para outras pessoas virem mostrar o seu trabalho e dar oportunidade para outros. Essas entidades de classe, que um presidente, um classista fica muito tempo, ela fica muito ruim, porque isso afasta os associados. É bom que a entidade se oxigena. E, às vezes a pessoa fica lá, não é porque quer, não, às vezes porque não tem ninguém para assumir. Então, é obrigação também da gente fazer novas lideranças para vir assumindo esses postos de trabalho aí. Mas a associação comercial nossa aqui ela é muito dinâmica. E Aparecida de Goiânia é uma cidade que tem 630 mil habitantes, é maior que 7 capitais e ela é a 57 maior do Brasil. Então, a Aparecida de Goiânia é uma cidade muito pujante. Só CNPJ aqui tem 68 mil CNPJs ativos. Então, é uma cidade muito dinâmica. Aqui tem 11 polos industriais, tem 7 em funcionamento, 3 em implantação, 3 já implantou e está construindo, e tem 3 que está em lançamento. Então, a cidade cresceu na falta de espaço de Goiânia. Então, a Aparecida de Goiânia virou a cidade industrial da capital. E isso deu muita oportunidade para muita gente, porque esses polos industriais, a prefeitura doou essas áreas. Então, tem área de 20 mil metros, 30 mil metros, 40 mil metros, 50 mil metros, 10 mil metros, 5 mil metros, para diversos tipos de tamanho de empresa. Então, cada empresa cada empresa que instala no município, ela acaba gerando muito emprego, e gerando renda, e gerando desenvolvimento. A maior honra de uma pessoa, a maior cidadania que uma pessoa pode ter é a geração de emprego, não tem dúvida. Porque a pessoa, com a geração de emprego, ele cresce, né? Não só financeiramente, mas ele cresce também por outros meios, né? E a indústria é interessante, porque a indústria sempre tem emprego qualificado. Porque a indústria, normalmente, é equipamento pesado, equipamento caro, exige mão de obra qualificada, exige treinamento, exige qualificação. Então, isso, o que acontece? A renda do trabalhador dentro da indústria ela tem uma tendência a ser maior do que a indústria, uma montadora, ou uma distribuidora, uma empresa que, às vezes, não tem qualificação. Às vezes, um centro de distribuição, por exemplo, que o empregado só pega, estoca e distribui, às vezes ele não tem tanta qualificação igual um operador de um equipamento industrial. Então, quando você leva industrialização para o município, os empregos de qualidade ele cresce muito. Você abre dentro da associação você coloca realmente o município, né, no mapa econômico, né? E aí, a partir daí, outras coisas, outros benefícios vêm no pacote, né? Até, Leopoldo, pegando o gancho nessa sua fala, a gente discute muito aí o custo Brasil, né?
Recentemente, eu acompanhei uma indústria que estava sendo montada na Bahia e já com tudo instalado, já já tinha contratado os principais diretores, os principais gerentes, estavam em treinamento, e resolveu pivotar e foram para a Colômbia, né, devido à competitividade ao custo Brasil. E aí a gente fica sempre, toda indústria tem tenta buscar aquela medida, aquela balança, o peso ideal, né, para você produzir, se produz 100% interno, se produz 50%, e o resto importa, ou o resto terceiriza. Então, essa é sempre uma discussão muito cuidadosa, né, porque envolve riscos, né, envolve as oportunidades, sim, envolve controle de qualidade, envolve todas as variáveis, né, da competitividade de uma indústria, né? Então, dentro dessa visão, qual que é a sua visão de comprometimento? O que é confortável, mais seguro, menos risco para o industrial em relação à produção interna ou produção externa, terceirizar ou importar, né? Qual que é a sua visão acerca desse paradigma aí, né? Que faz interno, faz externo, enfim. Como é que você vê isso aí, Leopoldo? Isso é uma batalha que nós não podemos perder. Nós temos que, as entidades de classe, de todos os tipos de classe, seja via associação, federação, federação de comércio, de indústria, de agricultura e de comércio, serviço, tem que juntar e unir força e cobrar dos seus deputados, porque nós temos o custo Brasil, mas a maior parte do custo Brasil é o custo Brasília. Então, nós temos que tirar. E Brasília Brasília é a terceira cidade do PIB do Brasil e não produz nada. Como é que pode? Então, o custo Brasil é principalmente por conta do custo Brasília. Agora, o que você falou aí, às vezes produzir no país vizinho ou fora do Brasil e trazer para cá. Por quê? Porque aqui é um emaranhado, aqui é uma loucura tributária. Começa por aí. Aqui é um manicômio tributário. Cada estado tem uma legislação diferente uma da outra. Depois, nós temos aí um passivo trabalhista muito grande. Mesmo aprovando a legislação trabalhista, hoje o funcionário ainda tem muito direito, muito excesso de paternalismo, isso aí é muito ruim. Você vê, nos Estados Unidos, o funcionário ganha por hora e não tem rescisão, não tem FGTS, não tem nada disso, mas ninguém quer, todo mundo quer ir para lá para trabalhar. Ué, ninguém podia nem querer ir para lá, ué, porque lá não tem esse protecionismo. Mas não, eu mesmo tenho uma irmã mora lá, vem embora lá. Minha tese ganha bem. É porque tem outras coisas, né? O Brasil tem muito feriado, por exemplo. Imagina esse tanto de feriado, a hora que você junta no final do ano, o tanto que... Então, nós temos que muita coisa... Nós fizemos muita coisa para piorar, agora nós temos que desfazer para melhorar. Você falou lá atrás do legado que eu queria deixar na SEAG, nós montamos lá um comitê de desburocratização, chama CPD, Comitê Permanente de Desburocratização, onde a Associação Comercial entra junto com a Câmara Municipal, mais a Prefeitura, são 5 secretarias, que é o Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Regulação Urbana, o Planejamento e o Desenvolvimento Econômico, e a Fazenda. Aí são 5 secretarias, mais a Câmara Municipal e mais diversos órgãos de sociedade civil organizada, como SEBRAE, CRC, CRA, OAB, Corpo de Bombeiros, e a gente juntou para a gente tornar a vida do empresário um pouco mais leve, um pouco mais rápida. Se você faz declaração de imposto de renda pela internet, por que com uma licença ambiental você não pode tirar também pela internet? E outra, e nós estamos tentando melhorar uma das coisas que pega hoje contra o empresário, essa aí, a burocracia. E aí, na realidade, muita gente chama de burocracia, né? Porque é uma coisa burra, porque se você desburocratizar, o município arrecada mais, a empresa arrecada mais, ela cresce mais e todo mundo ganha. E ao passo que a burocracia é o pai e a mãe da corrupção, porque aí tem aquele jeitinho brasileiro que dá um dinheirinho para a pessoa para ela agilizar o processo dela. Então, nós temos que acabar com isso, nós temos que melhorar o ambiente de negócio. Muitas empresas deixam de instalar no Brasil, ou naquele município, ou naquele canto. Primeira coisa que a empresa olha,
como que é essa prefeitura, se ela é burocrática ou não é. Se ela for muito burocrática, às vezes a indústria não quer instalar ali. Ela instala no município do lado, ou vizinho. Então, é isso. Então, o que as pessoas olham quando vai instalar no município? A burocracia do município ou do estado, olha se tem energia elétrica, olha se o município tem infraestrutura. Então, olha esse detalhe. Porque essa burocracia é do Brasil inteiro. Nós temos que melhorar esse ambiente de negócio. Então, esse que você falou aí, muitas vezes é mais fácil importar. Mas quando você produz aqui no Brasil, o país cresce, porque você agrega valor. Você imagina o Brasil o maior produtor de grãos do mundo. Imagina se o Brasil industrializasse. O Brasil é o maior produtor de proteína, o maior exportador de café do mundo. Imagina, mas quem vai ganhar dinheiro com café? A Alemanha. Por quê? Porque ela industrializa e manda de volta para cá. Então, imagina se nós industrializássemos esses produtos para vender na Europa, para vender nos Estados Unidos. O tanto que o Brasil ia crescer mais e ganhar mais. Você está de parabéns aí por essa visão que você teve junto com seus pares, né, de criar esse CPD, né, de permanente, de central permanente de desburocratização, né? Comitê permanente de desburocratização. Exatamente, permanente de desburocratização. Essa proposta, eu acredito muito hoje nesse movimento que a gente precisa dar. As empresas são ágeis, né? As associações, sindicatos também têm que ter essa agilidade. Embora a gente lide no cenário político, né? Porque a gente está fazendo, as associações, elas fazem uma abordagem, também uma interlocução política, né? Mas essa agenda propositiva para gerar negócio, para desburocratizar, como é o seu exemplo, né? É o que atrai mais empresários, mais empresas e mais investimento, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas precisam se aproximar mais, né? Aí fica aqui uma provocação e um chamado. Se você que está nos assistindo aqui no Geração de Resultados e ainda não participa efetivamente de nenhuma associação, nem do CDL ou da Federação da Indústria, enfim, a entidade que lhe representa, né? Se você não se aproxima, ao invés de se perguntar o que eles têm para me oferecer, o que eu tenho para ganhar lá, você pergunte o que eu posso contribuir, né? Então, se aproximar, fortalecer, é um meio da gente criar essa agenda, como você falou há pouco, cobrar uma agenda, né, dos deputados e senadores que representam, né, a nossa classe, e dessa forma a gente poder acelerar algumas coisas, né? A gente vai resolver o problema do Brasil? Não, né? A gente tem uma história muito, né, uma história de corrupção e uma série de mazelas que a gente não vai resolver. Mas a gente passa a ter voz quando a gente passa a ter uma unidade, uma participação maior. E aves da mesma plumagem voam juntos, né? Aves da mesma plumagem voam juntos. Então, empresário tem que andar com empresário. Então, se você tem essa proposição de contribuir, de aproximar e cobrar, até cobrar das suas, independente se você gosta ou não das pessoas que estão lá, independente se você gosta ou não das propostas que lá estão, mas contribua, participe, né? Você vai ter o seu momento. Se você estiver ligado a uma associação que tem como presidente Leopoldo, já ele sai, desocupa e você entra, né? E assim as coisas avançam. Leopoldo, eu queria te fazer uma pergunta sobre investimento para crescer, né? Hoje, capital é uma necessidade, a empresa precisa crescer. O capital para problema de dinheiro, nunca existiu problema de dinheiro. Existe recurso, é só a gente realmente acessar esse recurso da maneira certa, né? Então, para minimizar risco e a gente poder ter mais previsibilidade, né, para crescer de uma forma mais programada, organizada, o que você recomenda para a empresa buscar capital em termos de cuidados, em termos de onde buscar, como é que poderia fazer essa engenharia para buscar capital para investir e crescer, hein, Leopoldo? Na sua visão, para poder contribuir com os empresários e gestores que estão nos assistindo aqui no programa? Não, hoje, para crescer, você precisa de informação. Você precisa de informação para você saber para onde que o mercado está indo, para onde que o mercado está indo, para onde você tem que levar também seu cliente. Boa. E aí, o que acontece? A empresa hoje ela não cresce sem inovação. E hoje tem um programa muito interessante do governo federal, que pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, tem um incentivo muito grande, a FINEP, ela tem milhões de verba para oferecer para as indústrias, que, inclusive, muitos desses valores são não reembolsáveis. Então, por exemplo, para inovação, tecnologia, tem programas lá que você pode pleitear
o dinheiro e você nem precisa devolver, nem precisa pagar. Então, existe capital. Você falou um negócio aí, existe muito capital. E hoje tem banco oferecendo dinheiro com carência e de médio e longo prazo para pagar, para você poder alavancar a sua indústria, para você poder crescer. Mas você tem que ter mercado, porque se você não tiver o mercado, você não desenvolver esse mercado, não adianta, você vai se endividar e aí você corre o risco de depois ficar com uma prestação grande na mão sem a solidez. Então, o que acontece? Mas se você precisou de capital, você tem que fazer um planejamento tributário, buscar uma assessoria, buscar informação e ir nas federações de indústria, ver qual que é, buscar um banco de fomento, buscar um banco que te dê carência, principalmente, para você começar a pagar 2 anos, 3 anos de carência, 10 anos para você pagar com juro mais baixo. E os bancos têm essas modalidades de crédito, tanto o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica Federal, como agência de fomento, banco de fomento, BNDES, está aí para isso e tem capital. Então, você fazer um bom projeto, um projeto viável, e você entrar no mercado. E para inovação, você pode buscar a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, e você tem verba para inovação, inclusive verba não reembolsável. Essa dica que eu dou aí. Agora, não adianta andar sozinho, é ruim. Por quê? Porque se você andar sozinho, você não consegue. Quando você pega um pau de picolé e quebra ele é fraco. Mas põe 10, um em cima do outro, talvez se você quebra, não quebra. Então, o empresário tem que andar unido. Porque quando você está dentro de uma associação, dentro de uma federação, você não fala em nome, seu nome, você fala em nome de uma quantidade muito grande. Você ganha voz. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Boa sua fala aí. E fica essa dica aí registrada, né? Busque os canais certos, né? Busque uma assessoria para desenvolver esse projeto, esse planejamento tributário, fiscal, comercial, né? E estruture, busque os canais certos, né? Às vezes a gente fica conversando com pessoas que não têm experiência, com outras empresas que nunca pleitearam. Aí você só vai em banco de varejo, né? E como é que você estrutura o crescimento captando dinheiro em bancos de varejo, né? Não vai ser viável, né? Bacana a sua fala, Léo. Léo, você tem aí eu queria uma palavra final sua sobre esse comportamento, que você é uma pessoa diferenciada. Eu reconheço em você, Léo, vários comportamentos de empresário de sucesso. Tem uma pesquisa das 10 CCS, características de comportamento de empreendedor, né, de empresário de sucesso. Eu reconheço várias em você, desde sempre. E quanto mais eu estudo um assunto, mais você passa a ser um exemplo para mim. Eu falo isso por te conhecer já da sua trajetória profissional já há muito tempo, né? Então, além de essa visão de futuro, de investir, de acreditar, né? Você sempre buscou esse lado, né? De estabelecer meta, de planejar e monitorar as ações ali, de perseverar, né? Persistir no caminho, de se comprometer, né? E trabalhar, regimentar rede de contato, né? Essa necessidade que o empresário tem de ter rede de contato. Então, eu reconheço em você vários comportamentos, né? De empresário de sucesso. Eu queria sua palavra final sobre qual que esse comportamento que o empresário tem que ter para modernizar o seu negócio, para enfrentar todas as demandas que a empresa requer, né, em relação à tecnologia, indústria 4.0, internet das coisas, toda essa modernização, tecnologia que a gente vive, né? Qual que é a sua recomendação para o empresário, seja está começando agora, seja esse que está já de longa data, né? E já o tempo todo se renovando. Qual que é a sua mensagem final, meu amigo, para eles? Não, é para as pessoas sempre trabalhar de bom humor. O bom humor é uma coisa que abre porta. Trabalhar sempre com fé em Deus, trabalhar com bom humor, com fé em Deus e agradecer os amigos, agradecer os colaboradores. E outra coisa, não adianta. O sucesso só vem primeiro do que o trabalho, só no dicionário. Mas o resto, meu amigo, é trabalho, levantar cedo e trabalhar duro. Trabalhar com honestidade, que uma hora a sua vez chega, e uma hora o seu sucesso vem. De um jeito ou de outro, ele vem. E é só você ter fé em Deus e contar com os amigos e não ter vergonha de pedir. Porque, às vezes, a pessoa quer pedir alguma coisa para ajudar em alguma coisa e tem vergonha. Não tem que ter vergonha, não. Você está fazendo uma coisa, você está trabalhando, você é uma pessoa séria, honesta. Gosto, né? E aí você... Né? Exatamente. E contar um pouco com a sorte.
Mas a sorte, no meu pensamento, é assim, sorte, na minha ideia, é o seguinte, o S é seriedade, o O é organização, o R é responsabilidade, o T é trabalho, o E é esforço. Então, se você é uma pessoa séria, organizada, responsável, se você é trabalhador e é uma pessoa esforçada, o que acontece? Você é uma pessoa de sorte. Logo, você é uma pessoa de sorte. Exatamente. Então, muita gente fala assim, não, fulano deu sorte. Mas não é. Olha atrás da sorte dele. Ele é um cara sério, organizado, responsável, trabalhador, esforçado. Isso aí, cada dia que passa, faz você subir um degrau. E essa é outra, eu acho que essa é outra dica também. Não queira subir 2, 3 degraus de uma vez, não. Vai um por um, você chega lá. Muito feliz, viu, Léo? Muito feliz e orgulhoso de receber você aqui nessa sala para conversar com os empresários e gestores aqui do Geração de Resultados. Você, mais uma vez, é um exemplo para mim, né? E todos que estão à sua volta. E siga lá, a Ciag Aparecida, siga lá, @EdsonBorgesFocus e @Desafio Empreendedor. Leopoldo, abraço forte, meu amigo. Deus abençoe seu 2022 aí e a gente está junto na jornada, viu? Obrigado pela contribuição aqui com Geração de Resultados, que está semeando aí na vida de empresários para ajudar ele a mudar o patamar, mudar de nível, viu? Abraço, amigo.